Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez nesta rádio web para transmitir um programa este que pode, sem dúvida alguma, adentrar aos lares e aos corações. Abençoa cada um, Senhor, que conectar durante essa programação e que possa receber a bênção de Deus. Estendo as minhas mãos para pedir uma bênção toda especial também para este irmão que está realizando neste momento, Senhor, este programa para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oração é conversar com Deus. Oração. Olá, queridos irmãos e amigos, nós somos o Quarteto Gileade. Nós estamos com muita alegria participando aqui na Rádio Atalaia do programa Semeando a Palavra. Toca os nossos hinos aí. Queremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Pastor Eliel Amâncio toca os nossos hinos para enlevo espiritual de todos os nossos queridos irmãos e amigos. Um abraço especial do Quarteto Gileade. Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Meus queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa, o programa Semeando a Palavra, que está no ar. Pela misericórdia do Senhor, este programa está no ar há 3 anos, levando o melhor da Palavra de Deus a muitas famílias, muitos lares, muitos irmãos e irmãs. A minha alegria é saudar a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Rogar a Deus que o Espírito Santo visite o seu coração. Eu convido você a pegar a sua Bíblia nesta manhã, abrir-a em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos estudar um pouquinho nesta manhã, em poucos minutos, sobre o tema apostasia dos últimos tempos. A apostasia dos últimos tempos. Eu quero saudar com a paz do Senhor a você de perto, você de longe, você que ouve a Rádio Atalaia, você que está ao vivo conosco pelo Facebook, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quero saudar com a paz do Senhor aqui comigo, jovem Caleb, a paz do Senhor Caleb. Quero saudar com a paz do Senhor o nosso presidente, pastor José Antônio Sobrinho, também o nosso vice-presidente, pastor Amado Honório Machado. Na recepção, cooperador Edenil Borges. Na secretaria da igreja, pastor Israel Vieira, evangelista Edir Galdino. Na técnica do som, aqui nos estúdios, evangelista Robson Inácio. Esse que vos fala, evangelista Eliel. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os homens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus. Preste bastante atenção na leitura. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-se. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres
Resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. A apostasia dos últimos tempos. Meus queridos irmãos, a Bíblia fala em Tito capítulo 2, versículo de número 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, baseado nesse texto, que nos últimos dias, olha o que está escrito, viu, irmãos? Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, dias difíceis, é o qual nós estamos passando agora. Homens amantes de si mesmos, ou seja, homens cheios de orgulho, tanto orgulho, que faz com que este se esqueça do próprio Deus, que faz com que esta pessoa se esqueça de Jesus. Avarento, soberbo, blasfemo e assim por diante. Então, somente uma igreja, eu estou pregando aqui para uma igreja sem distinção de placa, somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus, presta atenção, somente um povo, que é a igreja do Senhor, somente uma igreja alicerçada na Bíblia Sagrada poderá vencer a apostasia que ameaça o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para vencer a apostasia, é preciso que o povo de Deus, a igreja do Senhor, esteja alicerçada não na opinião de homens, mas na palavra de Deus. Por exemplo, estudos bíblicos constantemente, ensino da palavra de Deus, oração, jejum e assim por diante. Então, a igreja do Senhor, ela caminha na palavra, ela nasceu na palavra, caminha na palavra, e o povo precisa andar em obediência à palavra. Por quê? Porque a apostasia, ela desvia o povo de Deus. Vamos ler? Jeremias capítulo 8 fala, abra sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 8 está dizendo que a apostasia desvia o povo de Deus. Pegue caneta e papel, vai anotando tudo que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Jeremias capítulo 8, versículo 5. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, guarda o engano e não quer voltar. Então, a apostasia, ela faz com que o povo se desvia de Deus. Outra característica da apostasia está em 2 Tessalonicenses. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3, vai dizer, ou está dizendo, que a apostasia tem a sua origem no diabo. É isso aí. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, a apostasia desvia o povo de Deus. Por isso nós, como obreiros da casa do Senhor, precisamos cuidar dos mandamentos de Deus dentro da igreja local, da congregação, dar bom estudo para o povo, oferecer palavra de Deus, alimento sólido, tá, irmãos? É preciso oferecer para o povo de Deus, o rebanho de Cristo, alimento sólido, que é a própria palavra de Deus. Porque se não cuidarmos, a apostasia entra e desvia o povo. Se não cuidarmos, a apostasia entra e leva o povo para o mau caminho. Então, a apostasia é um sinal da marca dos últimos tempos, mas nem por isso é um sinal bíblico. Nós não devemos cuidar do rebanho de Deus, pelo contrário, devemos estar orientando, advertindo, exaltando, exortando e assim por diante. A apostasia, ela não suporta
a sã doutrina. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 4. É importante que você pegue a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então, se tratando de apostasia, é claro que ela vai contra a doutrina, que é a lei do Senhor. Doutrina é mandamento de Deus. Então, ela vai desviar a apostasia, ela faz com que o povo se desvie da verdade. A apostasia faz com que o povo volte a praticar coisas imorais, ilícitas, porque hoje você vai falar de Jesus ou falar da palavra de Deus para algumas pessoas e eles vão dizer a mesma situação. Pastor, isso aí que o senhor está dizendo não tem nada a ver. Isso aí foi do tempo antigo. Isso aí é do tempo dos meus avós. Isso aí é do tempo dos meus bisavós. Agora a coisa está mudada. Não, irmão, não tem nada mudado, não. Deus não mudou a palavra dele, não, senhor. Se alguém está adulterando a palavra de Deus, esse tal não tem o apoio legal legítimo do Senhor. Não podemos tirar e nem aumentar a palavra de Deus. Devemos pregar ela na sua característica real. Então, a apostasia é condenável. Abra a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1. Nós estamos aprendendo em poucos minutos aqui nessa manhã. Eu vou ter que sair muito rápido hoje, né? 1 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Abra aí a sua Bíblia, irmão. Vamos ler o texto sagrado. 1 Timóteo, capítulo 1, 9 e 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Amém, irmãos? Então, quem pratica a apostasia está contradizendo a doutrina de Deus. Sabe tu, porém, isto, que nos últimos dias haverá homens orgulhosos, porque quando fala amante de si mesmo, está dizendo orgulhosos, soberbos, caluniadores, cruéis, sem amor para com as pessoas boas. É o que nós estamos vendo hoje, irmão. É o que está acontecendo hoje. Tendo aparência de piedade, ou seja, ele demonstra ser algo que não é, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, mas no fundo é um apostata. Ele se apostatou da fé. Ele não quer obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? E o pior é que estas pessoas estão entrando em muitos lares, estão entrando em muitas casas, subindo em alguns altares da casa de Deus, querendo introduzir falsas doutrinas, falsos costumes, falsos mandamentos de Deus. Irmão, não existe outra lei. É a lei do Senhor na sua íntegra e pronto, acabou. Não queira modificar a palavra de Deus, não queira arrancar os marcos do lugar, porque tudo o Senhor está observando. Então, nesta manhã eu quero falar um pouquinho e trazer um estudo para nós aqui a respeito da apostasia. Tá bom, meus irmãos? Então, quando nós lemos as epístolas de Paulo a Timóteo, foram escritas aproximadamente entre 61
65 anos depois de Cristo. Nós temos alguns adjetivos que descrevem o caráter de uma pessoa que se apostatou da fé. Eu fiz questão de marcar aqui para falar para os irmãos nesta manhã. Algumas características de pessoas do seu caráter que se apostatou na fé. Primeiro, uma pessoa que se apostatou, ela é egoísta. Eu já disse isso aqui. Ela é ingrata. Ela é irreconciliável. Então, a característica de alguém que se apostatou da fé, egoísta, ingrata, irreconciliável. Outro, blasfemo. Quando falamos de sacrilégio, estamos falando de uma pessoa profana, de alguém inimigo de Deus, é um hipócrita religioso. Então, isso tudo é as características de alguém que se apostatou da fé. É alguém materialista, é alguém avarento. Olha quantos adjetivos de uma pessoa que se apostatou da fé. Amigo dos deleites, incontinente, presunçoso, soberbo, vaidoso, orgulhoso. Mas só que a Bíblia fala, presta atenção, a Bíblia fala para nós que estas pessoas, porém, não irão avante, porque a todas será manifesto o seu desvario, como também foi aqueles. Então, estas pessoas, esses tipos de pessoas, eles não vão muito longe. Pode prestar atenção que logo a notícia chega. Como diz algumas pessoas, logo a conta vai chegar para esse tipo de pessoas que estão querendo manchar o evangelho, que estão querendo manchar a palavra de Deus. É alguém desafeiçoado. Ele não tem uma característica própria, tá? E quando eu falo de alguém desafeiçoado, é alguém sem afeto natural. É uma pessoa desobediente a pai, pessoas desobedientes à mãe, pessoas cruéis, sem amor para com as pessoas boas. Outra característica de alguém que apostatou na fé é uma pessoa caluniadora, anda difamando o povo de Deus, fala mal da igreja local que congrega, fala mal do pastor, fala mal do presidente, fala mal do ministério, fala mal da convenção. Para ele nada presta mais, porque é alguém que já se apostatou da fé. Então isso tudo aqui que eu disse são características de alguém que se apostatou da fé. Mas, irmão Eliel, o que quer dizer apostasia? Quando nós falamos apostasia, vem da palavra grega apostasia, o seu significado é o abandono consciente e público da fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Judas, versículo 3. Então, apostatar é alguém que se desviou da fé. E eu já encontrei inúmeras pessoas assim. Esfriou na fé. E isso tem acontecido em muitos lugares. Em muitos lugares. Tá ligado o fundo aí? Em muitos lugares, nós observamos pessoas assim. Então, a apostasia desses últimos dias, ela visa atacar os artigos da fé. Por exemplo, a apostasia vem atacar a soberania de Deus. É claro que não consegue, mas vem atacando. É claro que não vai conseguir, mas continua atacando a soberania de Deus. Outra coisa, atacar a divindade do Senhor. Querer colocar em dúvida a santidade do povo de Deus. Será que isso é verdade? Eu já ouvi pessoas dizer, e nem tudo que está na Bíblia é verdade. Ô irmão, é alguém que já apostatou na fé. Nem tudo que está na Bíblia precisa obedecer. Então, para que existe palavra de Deus? Então, quando alguém pensa dessa maneira, é alguém que já se apostatou. É alguém que já se esfriou o amor cristão na vida dessa pessoa. Então a apostasia vem para atacar a soberania de Deus, colocar em dúvida a divindade do Senhor, tá?
verdadeiro homem, verdadeiro Deus e único Salvador e Redentor da humanidade. Visa atacar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Outra coisa, através da apostasia, objetiva o diabo a roubar a resistência da igreja. Então, quando nós observamos o termo apostasia, quando vem esse tipo de pessoas rodeando nós e querendo entrar até no meio da igreja do povo de Deus, faz com que isso, o diabo, venha a roubar a resistência da igreja. Porque quando chega alguém que já se apostatou, essa pessoa vem trazendo fofoca para dentro da igreja. Coloca intrigas e ciúme no meio dos obreiros. Coloca não, tenta colocar, né? Então, vem querendo roubar a resistência da igreja, a firmeza da igreja. E faz com que isso induza e deixa de ser reino de Deus para tornar uma simples organização religiosa. Ele quer fazer com que a igreja de Cristo seja um simples aglomerado de pessoas e não mais um culto, não mais uma reunião para o Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Então esse tipo de pessoas que vêm ao encontro de nós, alguém que já se apostatou da fé, eles querem colocar intriga no círculo de oração, quer levar os nossos jovens para praticar coisas ilícitas, e aí começa a trazer, mas lá na igreja de fulano pode. Já ouviu alguém dizer assim, irmão? Mas eu ouvi dizer, cuidado com esse termo, ouvi dizer, tá, irmão? Que o pastor presidente fulano já liberou isso, já liberou aquilo, irmão. Pastor nenhum tem condições de liberar o que está contra a vontade de Deus. Nenhum pastor tem autoridade, presta atenção, por maior que ele seja, de mudar o que está na palavra de Deus. O que está na Bíblia não pode ser revogado, irmão. O que o Senhor deixou para nós cumprir, devemos cumprir os mandamentos de Deus, obedecer o que está na palavra do Senhor. Então essas pessoas que já se apostatou, que se esfriou na fé, chega devagarinho, na irmã do ciclo de oração, por exemplo, aí começa, irmã, para quem ir na igreja todo dia? Já ouviu alguém assim? Irmã, para quem ensaio todo dia? Para que escola dominical, pastor, todo dia? Todo domingo, aliás. Para que culto de doutrina? Não precisa, não. Hoje o negócio está mudado. Coloca lá um jogo de luz. E tiraram o púlpito, agora estão colocando até um latão desse tamanho. Já viu aí, Caleb? Estão tirando até os púlpitos da igreja, colocando um tambor pintado, colorido, jogo de fumaça, jogo de luz. Estão querendo mudar até a liturgia da igreja. Não, pastor, porque o negócio agora está mudado. Aquilo lá foi o tempo do passado, do tempo dos meus avós. Ô irmão, nós não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja. Presta atenção. Não precisamos trazer a moda do mundo para a igreja para encher os conjuntos, tá? Porque eu quero mostrar para o presidente que o conjunto tá cheio, está bombando o negócio aqui, está bombando. Olha lá o ciclo de oração, a mocidade lá, ó o jovem, está bombando, está bombando. Olha lá, presidente, olha lá, pastor. Eu consegui trazer 100 pessoas, 200 pessoas, o negócio está bombando. Mas também está trazendo o mundo junto para dentro da igreja. Então não é assim que funciona. Eu não posso trazer o mundo para dentro da igreja. Pelo contrário, a igreja precisa ir lá no mundo e influenciar o mundo. O mundo não pode vir para dentro da igreja, querer influenciar e ditar moda dentro da igreja. Não, irmão, está errado. Eu preciso falar isso aqui. Se eu não falar nessa manhã, Deus vai cobrar de mim. Então é a igreja que tem que ir lá no mundo e dizer, nós somos diferentes, nós somos luz. Aqui quem manda é o Senhor também. Não tem esse negócio de pessoas vir lá fora, querer mandar dentro da igreja, até subir no altar da igreja e dizer, o negócio agora mudou, pastor. Aí começa no ouvido do pastor, entendeu? Pastor, vamos implantar isso aqui, porque lá na igreja de fulano deu certo. Lá pode ter dado certo, irmão. Lá deu certo, mas você pode prestar atenção que lá o Senhor não cura mais, o Senhor não batiza mais com o Espírito Santo, o culto é igual uma geladeira, você entra doente, sai pior do que entrou.
Mas aonde tem palavra de Deus, ordem e decência, o Senhor ainda salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, faz milagre e não precisa trazer ninguém de renome, porque quando um crente lá da congregação, mais simples que seja, abre a boca, o Espírito Santo desce e a glória de Deus é visível. Então nós não precisamos de mecanismo. O Evangelho do Senhor não precisa de mecanismo. O Evangelho de Jesus é simples. Então, quando alguém se apostata da fé, ele quer colocar em dúvida as coisas a respeito do reino do céu. Então, nós devemos cuidar, nós devemos vigiar, porque o diabo quer roubar a resistência da igreja. Repito, isso é sério que eu estou pregando aqui, irmão. O diabo quer roubar a resistência da igreja. Irmão, qual é a resistência da igreja hoje? Oração, jejum e palavra. Aleluia, vou repetir. A igreja caminha na oração, no jejum e na palavra. E estas três características da igreja, o diabo tem tentado roubar. E o pior que está acontecendo isso em alguns lugares. Pastores que me ouvem nesta manhã, ore junto com a tua igreja, ensina a tua igreja a jejuar, dá Bíblia, dá alimento sólido para o rebanho da tua igreja, meu irmão. Se chegar alguém lá com alguns costumes diferentes, fale do amor de Deus para ele. É alguém que já foi crente, que conhece a Bíblia, mas não obedece, irmão. Fala para ele obedecer, porque se ele não obedecer, ele vai para o inferno. Pronto, acabou, não tem meia conversa, irmão. Não tem como dar volta, desviar, ou é céu ou é inferno. Chegou o tempo de ficar alisando, passando a mão na cabeça, irmão. Ou é Bíblia, ou é Bíblia. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então, irmão, como nós vamos ver a seguir aqui, um dos primeiros sintomas da apostasia é a perda do primeiro amor. A pessoa deixa de amar o seu irmão, deixa de amar o próximo. Aí vem o esfriamento do amor do crente, o esfriamento do amor cristão. Então, a primeira característica de alguém que se apostatou é a perca do primeiro amor. Então, irmãos, devemos cuidar para que isso não comece a entrar dentro das nossas igrejas. Amém? Cristo advertiu a sua igreja, o nosso Senhor advertiu. Quão grave é esta advertência do nosso Senhor, tendo, porém, contra ti, olha lá, que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não se arrepender. Então hoje a pessoa comete pecado, pratica coisas imorais e continua cantando nos conjuntos. Continua exercendo normalmente os cargos na igreja, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o pastor não ensinou para ele se arrepender. A culpa não é do pastor não, porque ele errou porque ele quis. Não, a culpa é do pastor também. Porque tem que ensinar para ele que pecado é pecado, e pecado é pecado, e pronto, acabou. E que ele precisa se arrepender. Tá, irmãos? Então, no sermão profético, se você for observar, Jesus faz outra advertência. E por se multiplicar, olha aí, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Evangelho de Mateus 24:12. É o que está acontecendo hoje. Por se multiplicar a iniquidade, aí alguém diz assim, irmão, eu fui lá na igreja, tal. Eu nunca vi tanta gente num só lugar. É muita gente. Mas aí você pergunta para ele, irmão, que benção. E como é que foi o culto lá, irmão? O culto, eu não senti muita coisa, não. Até eu pensei que eu ia me alegrar bastante, mas não me alegrei. Então não adianta de nada ter uma igreja lotada
sem o amor de Deus. Está entendendo, irmão? Porque Deus, Ele não está ligando para a quantidade de pessoas. Se a igreja é luxuosa, se cabe 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Mas o Senhor está olhando para a qualidade das suas ovelhas. Ele está olhando para o coração do seu povo, para a intimidade com o Senhor, para a obediência, para o caráter das pessoas. Noé foi alguém que construiu a arca e salvou ele e a família. A arca que era para um monte de pessoas, entrou ele e a sua família foi salva. Mas só que ele não perdeu a essência. Noé não perdeu o caráter que Deus encontrou nele. Noé não se corrompeu, manteve-se firme, chovendo ou não, ele continuou construindo a arca e batendo os martelos ali, pregando prego. Chamaram de fanático, chamaram de louco, mas ele continuou construindo a arca e não negociou o seu caráter. Sabe por que muitos estão se caindo, se corrompendo? Porque estão negociando o seu caráter. Era até uma pessoa boa, era até uma pessoa agradável, mas se corrompeu, se vendeu para algumas coisas e não é mais uma pessoa de caráter, de fibra. Então Deus não está importando, irmão, se a igreja está lotada. Ele está importando se tem ali 10, 20, 30 pessoas, mas se tem um caráter e se anda com Deus conforme Noé andou. Então a Bíblia registra em Mateus 24:12: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É preciso cuidar para que este amor não venha esfriar. Quero pedir perdão para os irmãos. Eu estou com uma garganta um pouco irritada, mas nós vamos dar continuidade aqui. Amém? Então, irmão, reavivando o primeiro amor, é preciso que a igreja de Cristo reavive urgentemente o primeiro amor. De que maneira? Observando de forma integral as exigências da grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus. Primeiro, para reavivar, é preciso investir em evangelismo. Os irmãos estão entendendo? A igreja precisa evangelizar. Nós precisamos sair das 4 paredes. Até que hoje aqui o ar-condicionado não está funcionando legal, mas é bom ficar atrás de uma mesa como essa, assinando e despachando documento. Mas e as almas, irmão? Nós precisamos investir nas almas. A igreja prospera com salvação de almas. Então, para que ocorra o reavivamento do primeiro amor, é preciso urgentemente que nós investimos, aleluia, em evangelismo, fazer missões, glória a Deus, discipular, Mateus 28:19, mantendo o amor fraternal e devotando a Cristo a mais provada e ardente adoração. Menos do que isso é inaceitável, é inadmissível. Eu preciso dizer do amor de Deus, eu preciso falar do amor de Jesus. Eu só vou conseguir mudar esta pessoa que se apostatou se eu pregar o reino do céu, se eu anunciar Jesus, se eu falar do amor do Senhor Jesus. Então eu preciso investir em missões, eu preciso evangelizar na faculdade, eu preciso evangelizar na empresa. Todos precisam saber que eu sou diferente, não porque eu sou orgulhoso, mas porque eu sirvo um Jesus, um único Deus que muda a história, aleluia, que muda situações. Eu preciso demonstrar aonde eu passar, oh glória, que eu sou cidadão do céu. Eles precisam entender que eu sou diferente, eles precisam olhar para nós e ver em nós o brilho da glória de Deus. Seja um tição aceso por onde você passar.
Aleluia! Oh glória! Vamos ler Hebreus capítulo 13, porque diz a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Os irmãos estão entendendo? Permaneça o amor fraternal. Para permanecer esse amor, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso evangelizar. Irmão Eliel, eu não sei falar bonito, eu não sei pregar, nem curso teológico eu tenho. Ô irmão, então invista a sua oferta na obra missionária. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui há 3 anos, também é fazer missões no rádio. Nós estamos aqui há 3 anos falando para você de Jesus, falando do céu, falando do amor de Deus. Isso aqui também é missões. Você não pode ir na África, manda a sua oferta. Você não pode ir nas ruas, investe em alguém que tem um aparelho de som. Quem sabe a caixa de som dele está ruim, coitado. Ele precisa comprar uma nova, ajuda ele a comprar uma caixa de som nova. Coloca uma gasolina no carro dele, desse pastor, desse missionário. Isso também é fazer missões. Missões não é só pegar o microfone na mão, não, irmão. Aleluia! Vamos ser sinceros, nós estamos chegando ao final do ano. Quanto você deu de oferta para a obra missionária esse ano, irmão? Quanto? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Aleluia! Isso também é evangelizar, é ajudar com que a mente do ser humano não seja apostata, que esta pessoa não se aposta, que ela não esfrie na fé. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos cuidar da doutrina de Deus. Então nós precisamos ter cuidado também em fazer a obra missionária. Irmão, sabe o que tem acontecido hoje? O misticismo herético. O que quer dizer isso, irmão Leão? A apostasia dos últimos tempos vem dando, ou vem sendo caracterizada também, por um misticismo herético e extravagante. Embora pareça espiritual, pareça ser verdadeiro, é extremamente nocivo à obra de Deus. Assim o Senhor Jesus ele vai desmascarar estas pessoas que querem trazer misticismo para dentro da igreja. Por quê? Pessoas que adoram e cultuam anjos, pessoas que trazem falsas profecias, pessoas que fazem prodígios de origem demoníacas, doutrinas de demônios. Nós precisamos cuidar disso daí, para que isso não prospere, não ganhe espaço dentro das nossas igrejas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não dá tempo. Meu horário é curto. Mas nós precisamos cuidar com pessoas que vêm disfarçadas de obreiro, de pregadores, disfarçado de crente, que vêm nas nossas igrejas, querendo pregar, querendo trazer falsos ensinos, doutrinas de demônio, e aí vão embora e deixam os nossos irmãos doentes. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 4:1. Nós já lemos aqui, mas vamos ler de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. 1 João 4:1. Abra sua Bíblia, vamos ler. 1 João 4, versículo 1. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Irmão, presta atenção. Isso aqui também faz parte do ensino sobre apostasia, falsos ensinos. Então nós devemos estar precavidos contra essas coisas.
nem sempre fervor significa espiritualidade. Você está entendendo, irmão? Não confunda avivamento com movimento. Eu tenho pregado muito isso aqui. Eu fui na igreja do pastor Beltrano, Ciclano, e foi um grande avivamento. Será? Será que foi avivamento ou movimento? Porque o movimento, irmão, é só ali aquele instante. Presta atenção, você vai entender mais fácil agora. O movimento, ele causa aquele barulho, aquele negócio, mas é só ali aquela hora, 2 horas de culto ali. Aí você vai na segunda-feira, a coisa está do mesmo jeito de antes, porque não houve mudança. Porque o avivamento, ele traz mudança, irmão. Presta atenção. Movimento não pode ser confundido com avivamento. Avivamento traz mudança, avivamento traz salvação de alma, avivamento traz cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, mudança de pensamento, mudança de atitude. Avivamento traz mudança de práticas. Movimento não. O movimento, ele causa ali um barulho, um burburinho. Aí no outro culto você vai pensando que é a mesma coisa e está todo mundo murcho, do mesmo jeito de antes. Então não foi avivamento. Porque avivamento, ele traz transformação. Amém? Então nós precisamos estar precavido. Nem sempre fervor significa espiritualidade. Pode ser algo fingido. Pode ser algo forjado ou meramente emoções. Tá bom, irmãos? Tá dando para entender? Quando a congregação de Israel apostatou da fé no deserto, aquele ruidoso movimento até parecia um culto avivado. Parecia. E não passava, todavia, de uma rebelião contra o Senhor. Algo que entristece o coração de Deus é rebelião. Então, irmão, nós precisamos estar precavidos contra esse misticismo que estão querendo implantar dentro das nossas igrejas. Eu queria ver quantos pastores estão me assistindo nessa manhã, mas se tiver coragem de se manifestar, manifeste. Tá? Se tiver coragem, se você tiver coragem de se manifestar. Tá bom, irmão? Então, a culpa é de quem traz esse tipo de pessoa para dentro da igreja. Tá? Porque o irmão que está lá sentado no banco, ele não tem culpa não. A culpa é de quem coloca essas pessoas em cima do altar da igreja. Eles vêm e trazem falsos ensinos, falsos ensinamentos, um fogo estranho, e Deus não recebe fogo estranho. Deus não recebe fogo estranho. Vou repetir. Deus não recebe fogo estranho. Deus não é besta. Nosso Deus não é besta. Aí depois ele quer fazer campanhas e campanhas e campanha e jejum para curar o povo, porque veio alguém e deixou o povo ferido. Passou alguém ali, deixou o povo machucado. Trouxe um falso ensino. Trouxe uma falsa misticismo. Trouxe heresia. Está dando para entender, irmão? Então, algo extravagante que parece ser de Deus, mas não é. Parece ser espiritual, mas não é. Parece ser algo do céu, mas não é. Então isso também devemos cuidar para que não aconteça. Irmão, eu preciso encerrar, porque o meu horário já está dando. Se não estivermos vigilantes, podemos ser enganados pelos que vêm substituindo a palavra de Deus por doutrinas de demônio. Em alguns lugares, tem pessoas que nem levam mais a Bíblia para a igreja. Então nós devemos cuidar para que algumas coisas não venham substituir a palavra de Deus. Eu preciso dizer e fazer uma pergunta. Você está firme na fé aqui nessa manhã? Você está firme na fé
nesta manhã, e se ele vier nesse instante, está preparado para recepcioná-lo. Aleluia. Esta é a sua oportunidade aqui nessa manhã. Renove agora mesmo a sua aliança com o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não deixe se enganar pela apostasia dos últimos tempos. Aleluia. Que o Senhor Jesus nos ajude a estarmos sempre vigilantes, a fim de não sermos contaminados e consumidos pelo engano, pela heresia, pelas doutrinas de demônios, que possamos estar vigilantes, que o Senhor, o nosso Deus, venha nos ajudar a nos guardar deste tipo de coisas. Aleluia. Que as nossas vestimentas estejam sempre brancas, a nossa roupa sempre branca, e que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça. Amém, irmãos? De uma coisa nós temos certeza: não podemos ir contra a palavra de Deus. Ai daquele que quer mudar a letra, a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. Ai daqueles. Estão tentando. Hoje, se você for em uma livraria, você encontra a Bíblia de todo gosto que você quiser. Ah, eu quero uma Bíblia tal, eu quero uma Bíblia tal, eu quero uma Bíblia tal. Ah, eu quero ter um tipo de pessoas aí que eu não vou dizer no nome aqui, senão posso até ser processado, né? Que agora o negócio é processar. Tira o Facebook do ar e... Aí tem um tipo de pessoas aí que eu não estou aqui julgando. Não estou julgando aqui. Mas eu preciso dizer, tem um tipo de pessoas aí que está em nosso meio, que eles têm uma Bíblia deles, que não fala do inferno. Tá, irmão? A Bíblia dessas pessoas não fala do inferno, não fala das práticas pecaminosas. Os irmãos já estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eles fizeram a Bíblia deles mesmos. E aí eles vão ensinar as outras pessoas que são leigas, e abre a Bíblia lá e começa a falar só coisa boa, só parte boa da Bíblia. Mas o que Deus condena e abomina, na Bíblia deles não tem. Então nós devemos cuidar, até na hora de comprar uma Bíblia, tá, irmão? Se você tiver dúvida qual Bíblia comprar, procure o teu pastor. Procure o teu pastor. Ô meus irmãos, que o Senhor Jesus nos guarde, que o Senhor Jesus nos abençoe para todos sempre. Então nesta manhã nós aprendemos aqui um pouquinho, porque não dá tempo de falar muito profundo, sobre o que é apostasia. Apostasia é o abandono consciente da fé. Amém? Tá bom? Então quando isso acontece com a igreja perde o primeiro amor. E aí a apostasia vem com força. A igreja que perde o primeiro amor, aí começa a bagunça, né, irmão? Vamos orar para que isso não aconteça na nossa igreja, aqui onde nós congregamos. Tá bom, irmão? Cuidado com a doutrina de Balaão, irmão. Cuidado. Ai, mulher, o que é a doutrina de Balaão? É o ensino herético que compromete a igreja, tá? E impregna a cultura do mundo dentro da igreja. Eu vou repetir, nós não podemos deixar a cultura do mundo influenciar a igreja, mas é a igreja que tem que ir lá no mundo dizer, olha aqui, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo salva, Ele quer te salvar também, Jesus Cristo me libertou, quer te libertar também. É isso que nós devemos fazer, irmão. Não deixar o mundo, a cultura do mundo, entrar dentro da igreja, em cima do altar, em cima do púlpito. Ah? Aí vem uma coisinha da moda que lançou lá fora, quer trazer para dentro da igreja. Não, 1000 vezes não. Lançou uma moda lá, quer trazer para dentro da igreja. Não, pelo amor de Deus, não. 1000 vezes não, irmão. Até porque a igreja de Cristo não é lugar de moda, de passarela, de popstar, de estrela. Não, a igreja não tem estrela, não.
A igreja do Senhor não precisa de estrelas, de famosos, não. A igreja precisa ser igreja de Deus. Nós precisamos entender que somos, aleluia, sal da terra e luz no mundo. Não é estrela não, irmão. Não tem negócio de ser um melhor do que o outro, não. Não, irmão. Lançou a moda lá no mundo, deixa lá no mundo. Não queira trazer para dentro da igreja, não, pelo amor de Deus. Amém? Sabe qual é o grande problema da teologia da prosperidade hoje? É que afronta a simplicidade da igreja de Cristo, de forma escandalosa, quer contradizer a Bíblia Sagrada. E se nós não cuidar também dessa parte da teologia da prosperidade, vai matar muitos crentes. Já tem matado. Então nós devemos cuidar do misticismo espiritual e da teologia da prosperidade. Eu preciso dizer isso aqui. Pode até você não gostar do que eu estou pregando, mas eu preciso dizer porque está no tema, que é a apostasia dos últimos tempos. Tá, irmão? Amém ou não amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus abomina o misticismo espiritual. Deus abomina. Você que quer fazer coisas que contradiz a palavra de Deus, cuidado. Para nós encerrar, vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, irmãos? Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Rejeita as fábulas profanas, ou seja, mentira, de velhas, e exercita-te mesmo com amor. Glória, porque esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Que Deus nos ajude. Vamos ouvir o trecho de uma canção. Escolhe um louvor para nós aí, Caleb, e já nós estaremos de volta aqui para encerrar esta programação. Nós aprendemos um pouquinho, porque não dá tempo de nós aprofundar, sobre a apostasia das últimas coisas, a apostasia dos últimos dias. Meus irmãos, eu conto também com a sua oração. Também preciso da oração dos nossos irmãos ouvintes aqui nesta manhã. Eu quero agradecer o carinho da audiência. Vamos ouvir uma canção. É um minutinho, tá? É um minuto, já nós voltamos. Meus irmãos, estamos de volta. Falei para você que era só um minuto.
Eu quero louvar a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela minha casa, sua família. Meus irmãos, eu preciso fazer aqui um pedido especial aos ouvintes nesta manhã. Você que queira nos ajudar nesta programação com a sua oferta, nós precisamos da sua oferta em qualquer valor para a manutenção dessa rádio, também para a manutenção desse programa no ar. Aí no nosso cartaz, você está observando aí embaixo, temos um Pix. Esse Pix aí é o meu CPF. Você pode nos ajudar com a sua oferta para estar nos ajudando a manter essa programação no ar, tá, irmãos? Temos que aqui dar uma ajuda para o nosso sonoplasta todo mês. Temos que também ajudar na compra aqui de microfones e manutenção do estúdio. Então, é algum gasto que a gente tem que cumprir mensalmente aqui na rádio. Você que quer fazer um compromisso com Deus de nos ajudar nessa obra, também uma obra missionária, né? Estamos no ar aqui há 3 anos, pela misericórdia de Deus. Mande a sua oferta, aí embaixo está o Pix, que é o meu CPF. E eu tenho consciência e fé que Deus vai te ajudar, te abençoar e prosperar o seu caminho. Eu quero agradecer aos irmãos que esteve conosco até agora. E no finalzinho do programa, eu quero agradecer ao irmão Eliseu, proprietário da Arte Pão Panificador e Confeitaria, que tem nos ajudado com a sua oferta mensalmente aqui nesta programação. Então quero agradecer toda a equipe aqui próximo à igreja, aqui no centro, em Tangará da Serra, Arte Pão Panificador e Confeitaria, na pessoa do irmão Eliseu, que tem nos ajudado com a sua oferta missionária para esta programação. Você que precisa de comprar doces, tortas doces e salgadas, você que quer tomar um café, um cappuccino, um pingado ali, né? Café com leite, comer um pão de queijo, uma chipa quentinha da hora, faça uma visita à Arte Pão Panificadora. Ali você encontra uma variedade de doces e salgados, mini salgadinho para sua festa. Faça a sua encomenda. E eu quero louvar a Deus pelo casal ali, na pessoa do irmão Eliseu, que tem nos ajudado e tem nos recebido muito bem com a sua oferta para esta programação. Vamos lá, irmão Caleb, vamos mandar o recadinho para os irmãos. Abra aí o seu microfone. A paz do Senhor, irmão Caleb. A paz do Senhor, pastor. Quem está conosco nesta manhã, jovem Caleb? A Miriam Miyazaki. A paz do Senhor, Dourados, Mato Grosso do Sul. Miriam Miyazaki. Vilani Andrade. A irmã Vilani Andrade, Deus abençoe. Irmã Circe Nogueira. Irmã Circe Nogueira, Deus abençoe. Irani Costa. Alô, Distrito do Progresso, irmã Irani Costa. A Norma Mendes também. Paz do Senhor, irmã Norma. Marinês Paulino. Paz do Senhor, irmão Marinês Paulino. Irmão Odimar. A paz do Senhor, irmão Odimar, lá do Jardim Tanaca. Elza Queiroz. A paz do Senhor, irmã Elza Queiroz, Deus abençoe. Também o Roberto Lima. A paz do Senhor, Roberto Lima. Ele está dizendo aqui que é de Cuiabá. Eu tenho, graças a Deus, alegria, porque temos uma ótima audiência em Cuiabá. A paz do Senhor, irmão Roberto. E por fim, Andréa Gomes. A paz do Senhor, irmã Andréia Gomes. A paz do Senhor, irmã Wanda Pellegrini. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero agradecer a audiência do carinho de todos os irmãos que esteve conosco até agora. Irmã Sandra Gonçalves Siqueira. A paz do Senhor, Valdivino Almeida, lá do Progresso também. Maura Helena Alves, a paz do Senhor. A irmã Andréia está dizendo que é de Jucimeira, Deus abençoe. Maria de Lourdes, a paz do Senhor, irmão, que Deus abençoe, irmã Maria de Lourdes. Irmãos, segunda-feira, se Jesus não voltar, né, Caleb? Estaremos aqui de volta às 7 horas da manhã, em ponto, hein, Caleb? Segunda-feira, 7 horas em ponto, se Jesus não voltar, estaremos aqui. A partir do dia 9, ficaremos uma semana fora de programação, não teremos, porque estaremos indo a Rondonópolis na convenção estadual. Então, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, não teremos programação, porque estarei indo para Rondonópolis na convenção de ministros e pastores. Por esse motivo, você não estará aqui conosco no programa. Mas você pode se inscrever
no nosso canal. Tá aumentando aí, hein, Caleb? Dá uma olhada para nós aí, por favor. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, no meu canal no YouTube. Ele é o Bispo. Vai lá agora. Tem aí umas 30 pessoas online. Corre lá no YouTube. Se inscreva no canal Ele é o Bispo. Ouve lá as mensagens, os estudos, ensinos que estão gravados lá. Lá tem inúmeros ensinos, algumas mensagens que foram pregadas aqui no rádio. E Deus certamente vai falar com você. Então se inscreva no meu canal Ele é o Bispo. É importante você ir lá embaixo, se inscrever, dar um clique no sininho, porque quando eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avisa e deixa um joinha no vídeo lá no canal, tá bom? Ele é o Bispo, é o canal no YouTube. Elza Ferreira, paz do Senhor, sou de Juína. A paz do Senhor, povo de Deus em Juína. E glória a Deus. Maria de Lourdes está dizendo, Deus abençoe. A Maura Helena está dizendo, eu sou do Espírito Santo. Tem mais alguém que quer comentar? Vai comentando aí que eu vou lendo aqui. Estamos encerrando, mas eu quero ler então. Vamos lá. A irmã Andréia Gomes é de Jucimeira. O irmão Roberto, ele é de Cuiabá. A irmã Elza é de Juína. A irmã Maura é do Espírito Santo. Quem mais quer comentar aí? Vai comentando aí rapidinho. Vamos lá, irmão, comenta aí porque eu preciso encerrar. Quero mandar aqui um alô para você. Quero desejar um ótimo final de semana. Em nome de Jesus. Que você tenha um final de semana abençoado. Se for sair, ore antes de viajar para Deus te guardar nas estradas. Se for fazer alguma coisa, não faça sem falar com Deus. Amém? Lúcia Batista é de Santo Afonso, né? A irmã Lúcia é de Santo Afonso. Não conheço, né? Mas eu creio que é aqui no Mato Grosso, né, Caleb? Santo Afonso é aqui perto, né? Eu creio que é aqui perto, no Mato Grosso mesmo. A irmã Nivalda, irmã Nivalda, ela está dizendo, estou na escuta, pastor. A irmã Nivalda é a nossa dirigente do Círculo de Oração ali no Jardim Santa Lúcia. Lembrando aos irmãos que hoje teremos o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Você, de Tangará da Serra, faça-nos uma visita. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Santa Lúcia, em Tangará da Serra, Rua 8A, número 1104. Nós estamos ali em uma série de estudos sobre a doutrina das últimas coisas. Então, faça uma visita hoje. Domingo à noite, teremos um culto de ações de graça, um culto de gratidão. Estará ministrando a palavra de Deus o nosso vice-presidente, pastor Amado Honório Machado. Você de Tangará, faça uma visita. Dia 1º, véspera de feriado, teremos a segunda vigília Despertai, tá bom? Dia 1º, às 22h30, teremos a segunda vigília Despertai. Igreja Assembleia de Deus, Jardim Santa Lúcia, Rua 8A, número 1104. Jeremias Matos, também estou na escuta em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ô Jeremias, um abraço, meu irmão. Manda saudação para esse povo abençoado de Dourados, aí no Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe. Terra querida que me abraçou por muitos anos, Dourados. Preguei a palavra de Deus ali em Dourados. E eu creio, irmão Jeremias, que em breve estarei aí em Dourados, assim que Deus permitir. Estarei aí, pelo menos aí, uma temporada visitando os irmãos, família e amigos. Também a Josiane Souza está dando glória a Deus. Ei, irmã Josiane, paz do Senhor a todos vocês. Meus irmãos, eu preciso encerrar, tá bom? Você que quer falar comigo no Zap, vou colocar aí o meu Zap agora para você. Você que quer falar comigo no Zap, aí está o meu Zap. Lembrando que o DDD é 67. Você pode mandar o seu pedido de oração, mandar o seu testemunho. E você que quer nos ajudar com a sua oferta para esse programa, nos procure, certamente Deus irá abençoar a sua vida. O irmão Roberto ainda está dizendo, manda a paz do Senhor para os meus tios do bairro Monte Líbano. O irmão Roberto tem os tios que congregam no bairro Monte Líbano. Deus abençoe, irmão Roberto. Grande abraço. Vou pregar na festividade do Monte Líbano, dia 25 de novembro. Vou pregar lá no Monte Líbano, na festividade com os novos convertidos,
dia 25 de novembro. Tá, irmão Roberto? Deus abençoe. Tio Vanderlei e tia Iraídes. Vou mandar o abraço, tá, irmão Roberto? Vou mandar sim. A irmã Josiane está dizendo: paz do Senhor, pastor, e a todos que estão ligadinho. Deus abençoe, irmã Josiane. Um abraço também aí para toda a sua família e aí também no seu local de trabalho. Irmão Caleb, brigadão. Tenha um ótimo final de semana. Irmão Caleb é uma benção, né? Tem uma paciência aqui comigo e eu quero agradecer. Deixa um louvor na ponta da agulha aí, rapidão, para nós deixar aqui para os irmãos ouvintes. Irmão Joaquim Castro, a paz do Senhor. Sou de Nobres. Irmão Joaquim, eu quero conhecer Nobres. Se Deus quiser, não conheço ainda. Deus vai preparar. Nós vamos conhecer a cidade de Nobres. Vi dizer que é muito linda, diga-se de passagem. Então, irmão Joaquim Castro, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu preciso encerrar. Estou em cima do horário. Tem pessoas me esperando, me aguardando para ser atendida. E eu preciso encerrar esta programação. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.